Olá, pessoal. Eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto, eu tô pensando aqui, dando risada sozinha, que eu tô fazendo a gravação de três vídeos e Oscar José, um texto que não foi a Elai que escreveu, mas estava na página dela, que é minha parceirona. E agora um texto do Fernando Pedroso da Cunha. Eu pensando aqui, tem mais uma parceira que eu sempre faço vídeos, que é a Vilma Capuano, é um quarteto muito bom de amigos do Facebook que tem aí textos bastante legais para gente conversar sobre. Vamos lá, aqui um texto foi publicado na página desse meu querido Fernando Pedroso da Cunha. Também faz um tempinho que eu não gravo nada dele, falando sobre as 4 leis da espiritualidade. Existem outros textos, talvez, que tenham, vamos dizer, uma interpretação ou uma consideração um pouco maior, mas achei legal, a dele é bem pontual e a gente acrescenta, né? Então vamos lá, as 4 leis da espiritualidade. Tentar lembrar, mas eu não lembro se é um fundamento do hinduísmo, se eu não me engano. Não sei se eu vou falar besteira. Vamos lá, as 4 leis da espiritualidade. A primeira lei diz: a pessoa que vem até você é a pessoa certa. Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor interagindo com a gente têm algo para nos fazer aprender e avançar em cada situação. A segunda lei diz: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe. Não há nenhum se eu tivesse feito tal coisa ou aconteceu que um outro. Não. O que aconteceu foi tudo o que poderia ter acontecido e foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. A terceira lei diz: toda vez que você iniciar, é o momento certo. Tudo começa na hora certa, nem antes nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo em nossas vidas, é que as coisas acontecem. E a quarta e última afirma: quando algo termina, ele termina. Simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas, é para a nossa evolução. Por isso é melhor sair, ir em frente e se enriquecer com a experiência. Não é por acaso que você está lendo este texto agora. Se ele vem à nossa vida hoje, é porque estamos preparados para entender que nenhum floco de neve cai no lugar errado. Isso se chama amadurecimento. Muito bom, Fernando Pedroso da Cunha. Vamos lá. Fazendo aqui as minhas considerações em relação a isso do texto. Vamos lá. A primeira lei diz: a pessoa que vem até você é a pessoa certa. Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor interagindo com a gente têm algo para nos fazer aprender e avançar em cada situação. A pessoa que vem até você é a pessoa certa. Temos que entender que na lei da atração, do ponto de vista energético, sempre estamos atraindo aquilo que vai nos auxiliar na nossa evolução. Muitas vezes é uma situação agradável, outras vezes, ou a maioria, nem tanto, né? Muitas são as lições que nós temos que aprender por intermédio do contato com outras pessoas, do relacionamento com outras pessoas. Então, quando a pessoa vem até mim, primeiro, todo encontro é sagrado. Todo encontro é sagrado.
Todo encontro traz uma lição. Entender isso, entender qual é a função do ponto de vista da psicologia analítica junguiana, qual é a função que essa pessoa tem na minha vida, o que é que eu preciso aprender. Eu passo a enxergar o outro como meu parceiro, meu companheiro de jornada e não como um inimigo ou com quem eu esteja competindo para ver quem está certo, quem está errado. Só jogo de poder, como eu venho falando sempre. Então, aprender com a pessoa, com a situação, com aquilo que ela faz ou deixa de fazer, com as atitudes que ela tem ou com as atitudes que ela deixa de ter, não é? Tudo isso, quando nós passamos a compreender os encontros que são sagrados todos, mesmo aqueles muito negativos, são sagrados porque vão nos trazer a conscientização, muitas vezes, de quem nós não gostaríamos de nos tornar. Talvez seja a nossa sombra batendo a nossa porta. E entender sobre isso faz com que a gente valorize cada encontro na nossa vida. Nada é por acaso. A segunda lei diz: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma, mesmo o menor detalhe. Não há nenhum, se eu tivesse feito tal coisa, ou aconteceu que um outro, não. O que aconteceu foi tudo que poderia ter acontecido e foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Já falei também muito sobre isso nos vídeos, mas uma situação bastante recorrente em terapia. Pessoas que se arrependem das atitudes que tiveram, das escolhas que fizeram lá atrás. Não importa, 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, uma semana atrás. De repente, a consequência dessa escolha, dessa atitude, traz uma conscientização de que aquele caminho não era o melhor. E a partir daí, sofrendo as consequências dessa escolha equivocada, eu vou aprender a lição. O que não dá é para que eu me arrependa no momento presente de uma escolha que eu fiz no passado, porque o meu nível de consciência no passado era outro. E hoje eu analiso aquela situação com o nível de consciência que eu tenho. E que muitas vezes as consequências dessas escolhas inadequadas é que me fizeram amadurecer. Não cometam esse erro, porque senão vocês estarão permanentemente na energia da culpa. Permanentemente. Todos nós temos coisas que nós fizemos que não foram legais, temos. Todos nós temos situações que escolhemos de maneira inadequada, todos nós. Então imaginem todos nós nos arrependendo, todos nós entrando na culpa. O quantos trevosos estão sendo alimentados por essas energias. Será que é obra de quem? Não é? Vamos refletir sobre isso. A terceira lei diz: toda vez que você iniciar, é o momento certo.
Tudo começa na hora certa, nem antes nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo em nossas vidas, é que as coisas acontecem. Aliás, também ouço isso demais em terapia. Ai, por que eu não vim fazer terapia antes? Por que eu não entendi isso antes? Por que eu não procurei tratamento antes? E eu sempre digo, o momento é agora. Você estava pronto, você estava pronta agora para compreender o processo terapêutico. Antes, talvez, o processo não tivesse resultado, né? Então, toda vez que você iniciar é o momento certo. Esteja em prontidão para alguma coisa e aí sim tome a atitude. Reflita antes, ok? Ninguém está dizendo para, né, ter um comportamento impulsivo ou compulsivo, muito menos, mas reflita. Mas o momento que tomar uma atitude, tome com consciência de prós e contras, mas tome. Se tomar a atitude, se iniciar um novo caminho, aproveite, porque era o momento da prontidão. E a quarta e última lei afirma: quando algo termina, ele termina. Simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas, é para a nossa evolução. Por isso é melhor sair, ir em frente e se enriquecer com a experiência. Muitas vezes a gente fica ruminando um final, eu não digo para não analisar, como eu tenho falado agora há pouco, né? Como eu falei agora há pouco, prós e contras de uma determinada atitude, decisão que a gente possa tomar na nossa vida, mas quando você sente que já não existe, por exemplo, uma separação de casal, né? Quando você sente que já não existe vínculo, quando você sente que já não existe prazer no encontro, que existe ali somente uma questão de compromissos formais, não mais compromisso de alma. E muitas vezes eu entendo que a relação terminou, mas eu fico patinando para tomar atitude. Eu postergo o sofrimento. Eu impeço que uma nova fase de felicidade venha. Não é? Então, quando algo terminou, terminou, aceite, né? Aquela frase aceita que dói menos, é um pouco assim, mas temos que ter a certeza que terminou. Claro, se ainda houver uma chance, dando o exemplo ainda de uma separação de casal, se houver uma mínima chance de reconstruir o relacionamento, ok, vamos conversar sobre isso de forma madura, com discernimento, pesando prós e contras, até chegar a uma conclusão. Eu que já contei para vocês que no meu primeiro casamento ficamos pesando prós e contras durante 4 anos. Né? Então, fazer uma escolha madura, com consciência. Mas, se chegou o fim e a gente não enfrenta o fim, postergamos somente o nosso sofrimento. Certo? Importantíssimo a gente saber dessas 4 leis para que a gente não se culpe por algo que não aconteceu do jeito que nós imaginávamos que deveria ser. Certo? É isso. Vamos extrair de cada situação o aprendizado, a evolução necessária naquele âmbito, naquela área, naquele tema e sigamos em frente. Certo? É isso. Reflitam e consigam pensar nessas leis no momento que algo acontecer na vida, que vai ser bem interessante. Certo? É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.